Você sabia que quando você se sente doente, vai no médico, passa por exames, tem o diagnóstico de algo, a doença já tentou te alertar muitas vezes antes disso? É que quando você consegue ali no exame um resultado que aponte para você um diagnóstico, na verdade, essa doença já estava te avisando com mensagens talvez um tanto mais sutis, em outros 2 níveis da doença anteriores. Vem comigo nesse vídeo agora e entenda os 3 níveis da doença e por que é importante conhecer esses 3 níveis. Eu te conto já, mas antes, olha só, compartilhe com seus amigos para que eles entendam a importância da conexão com o emocional, de dar importância para o estado emocional e para as dinâmicas em que se vive na vida para evitar adoecer fisicamente. Curte aqui embaixo, compartilhe esse vídeo e eu peço também que você se inscreva caso não seja inscrito e ative o sininho para receber notificação do YouTube nos próximos conteúdos. Então vem comigo. O primeiro nível da doença é o nível energético. Eu não vou entrar aqui na explicação da física quântica, que define a nossa essência como energética, muito mais do que a matéria, esse corpo que a gente toca, porque é um assunto muito mais profundo e que não é necessário aqui nesse momento. Mas, inclusive, já há formas de medir a frequência energética que nós estamos vibrando em cada momento. E a partir também do desencadear das emoções, as emoções interferem diretamente na frequência vibratória dessa energia, desse campo energético que nós temos. E por que é importante a gente dar atenção para isso? Porque a doença ela começa a interferir justamente nesse nosso campo energético. E quando a gente tem um olhar voltado para dentro da gente, para entender nossas emoções, para cuidar também desse estado, a gente evita da doença chegar no nível mais avançado, que vamos falar daqui a pouquinho, que é o 3º nível da doença, que é quando ela já está instalada e diagnosticada ali com exames e com a parte orgânica do nosso corpo afetada. Então, no nível energético, esse primeiro nível, já começa a haver uma manifestação ali, mudando a nossa frequência vibratória, e isso vai então evoluir depois para o 2º nível da doença, que é o nível funcional. Sabe quando você tem uma dor? Um desconforto, por exemplo, abdominal, e aí você vai no médico, ele faz ali o exame clínico, observando você ali no consultório, não percebe nada, apalpa daqui, apalpa dali, e te manda então fazer exames. Exame de sangue, exame de raio-x, ressonância magnética, e quando os exames vêm, nada. Mas você sente aquela dor, e aquela dor te incapacita ou dificulta a funcionalidade, por isso esse é o 2º nível da doença, o nível funcional, ou seja, a função de um determinado órgão, algumas funções suas começam a ficar limitadas, atrapalhadas, prejudicadas, mas quando faz exames ou quando o médico busca ali algo que justifique aquela disfuncionalidade, nada é encontrado. Esse é o 2º nível da doença. E aí o que a gente faz com a nossa medicina ocidental, da forma como é trabalhada? Toma aqui um remedinho para o sintoma. Tá com dor? Toma aqui um remédio para controlar a sua dor. Se você tá, de repente, com algum outro nível disfuncional, talvez a pressão alterada, ou você tá sem ânimo, várias questões que no dia a dia você pode sentir, ou de repente uma trava na coluna, uma dor nas costas, ou um músculo tenso, isso te incapacita, isso te atrapalha no dia a dia, isso prejudica a funcionalidade do seu corpo. Só que não necessariamente tem algo orgânico, algo físico afetado ali. Esse é o 2º nível, é o 2º grito da doença. Olha pra cá, tem alguma coisa aí dentro que não tá legal. Só que a gente faz o quê? Toma o remedinho e segue a vida, segue o baile sem olhar pra causa. E então aquilo evolui. Bom, já que você não tá me ouvindo, eu vou precisar gritar mais alto. E aí é quando entramos no 3º nível da doença, que é o nível orgânico. E esse nível orgânico se divide em 2 frentes. A primeira parte é o nível agudo. É quando o problema vem, você vai no médico, ele te apalpa daqui, apalpa dali, já percebe alguma alteração, fala vamos fazer exame porque tem coisa aqui, e aí os exames comprovam a suspeita do médico, realmente, vamos supor, você está com um órgão aumentado, ou com uma disfuncionalidade do rim, ou talvez com úlceras no estômago, enfim, tantas outras doenças que a gente poderia ficar aqui citando. Quando há um diagnóstico através de exames que identificam que a matéria,
o corpo, os órgãos, os músculos, os ossos, seja o que for, foram já afetados, danificados, prejudicados pela doença. E aí nesse nível agudo é quando vem aquele incômodo violento. E aí a medicina ocidental faz o quê? Remédio para combater os sintomas e para que você possa caminhar a sua vida sem sentir os prejuízos que essa doença te traz. Só que e a causa? A causa continua lá, porque a causa é emocional, a causa é profunda. E quando não se olha para a causa, essa doença orgânica aguda continua. E talvez repita, e depois vem de novo, e volta mais uma vez, até que ela se vira crônica. E aí, nessa parte crônica, dizem os médicos, agora não tem mais jeito, você depende desses medicamentos para o resto da vida. E a gente espera chegar nesse ponto. Sabe por quê? Porque a gente não aprende a olhar pra gente. A gente não aprende que dentro da gente existe um poder de cura muito grande, um poder de transformação. A gente não aprende que a gente tem sim autonomia e capacidade para voltar a enxergar dentro da gente o que existe de dinâmica doentia no nosso ambiente atual e também o que vivemos na nossa infância que causa esses problemas. Então a gente vai só maquiando, colocando maquiagem, como eu coloquei no rosto, para disfarçar as imperfeições e seguir caminhando para a vida sem olhar para a causa. E isso vai então agravando, passando de um para o outro nível da doença, até que chega na parte crônica e que muitas vezes, por mais que você olhe para a parte emocional, para a causa do problema, nem sempre é possível que o nosso corpo regenere a ponto da gente se libertar daquilo. Então, por que é importante a gente saber desses 3 níveis da doença? Porque, na verdade, quanto mais cedo a gente der atenção para o nosso mundo interior, para o nosso mundo emocional, para o nosso mundo energético, mais possível resolver o problema e impedir que isso se agrave mais e mais e mais. E aí, você tinha ideia de que muito antes do problema manifestar no seu corpo físico, essa doença já vinha te consumindo de alguma forma? Entenda, a doença vem para te alertar. Ela grita do lado de fora para avisar que tem alguma coisa aqui dentro que precisa da sua atenção. E eu te convido a se permitir, a buscar ajuda, a buscar se conhecer um tanto mais e entender o que acontece dentro desse corpo que você externa para todo mundo. Muita coisa acontece aí dentro que você não tem ideia. Por isso, a importância do autoconhecimento. Conte comigo, espero ter te ajudado nesse vídeo. E se quiser saber mais sobre isso ou sobre qualquer outra questão, me manda um comentário aqui embaixo, manda uma mensagem privada, ou aqui no YouTube, ou até mesmo nas outras redes sociais, no Instagram. Tudo tá aqui na descrição do vídeo, o link para cada uma das redes, inclusive para o site também. Obrigada por acompanhar mais esse vídeo e até o próximo.